Sim, eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Preparado para mais um dia de leitura diária? Então feche os seus olhos e vamos iniciar com a oração. Senhor meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Te dou graça, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, nos dê da sua graça, sua misericórdia, pois sem ti nada somos e nada podemos fazer. Que a presença do teu Espírito Santo seja constante em nossas vidas. Nos ajude hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel, capítulos 46, 47, 48 e João, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 46, diz assim: Assim diz o soberano Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberta. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico da entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor, junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxer ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada junto com o carneiro será de 1 arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e um carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 arroba como novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul. Todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja holocausto, seja oferta de comunhão, a porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto ou suas ofertas de comunhão, como faz no dia de sábado. Então ele sairá, e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito, como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal e um cesto de arroba e um terço de galão de azeite, para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano Senhor: se da herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, esse pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, de sua herança ele fizer um presente a um de seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente a seus filhos. Dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará a seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente, ao lado da porta, até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes. Me mostrou um local no lado oeste. Ele me disse: este é o local onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal para levá-los ao pátio externo e consagrar o povo. Então ele me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto havia um pátio. Eram pátios fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida, em volta de cada um dos 4 pátios. Pelo lado de dentro havia uma saliência de pedra, com lugares para fogo construídos em toda a sua volta. Debaixo da saliência, ele me disse: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Capítulo 47. As águas que saíam do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar.
Ele então me levou para fora, pela porta norte. Conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado oeste com a linha de medir na mão, e enquanto ia, me mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o soberano Senhor. Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas. Visto que eu jurei de mão erguida que a daria aos seus antepassados, essa terra se tornará a herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Amate, até Zedade, Berota e Sibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Haticom, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azaenã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Essa será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá entre Aurã e Damasco, ao longo do Jordão, entre Gileade e a terra de Israel até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Essa será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até de fronte de Lebo-Amate. Essa será a fronteira oeste. Distribuam essa terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança para vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês que tenham filhos. Vocês os considerarão como israelitas de nascimento junto com vocês. A eles deverão ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual os estrangeiros se instalam, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 48. A divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente na fronteira norte. Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Amate, Azaenã e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Essa margeará o território de Dan do leste a oeste. Naftali terá uma porção. Essa margeará o território de Azer do leste a oeste. Manassés terá uma porção. Essa margeará o território de Naftali do leste a oeste. Efraim terá uma porção. Essa margeará o território de Manassés do leste a oeste. Ruben terá uma porção. Essa margeará o território de Efraim do leste a oeste. Judá terá uma porção. Essa margeará o território de Ruben do leste a oeste. Margeando o território de Judá do leste a oeste estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e o seu comprimento do leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados.
Os zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram, como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e sua largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá essas medidas ao lado norte, 2.250 metros. O lado sul, 2.250 metros. O lado leste, 2.250 metros. E o lado oeste, 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para o pasto. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 5 km no lado leste e 5 km no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada, e como tal vocês reservarão. As terras que restarem ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 km da porção sagrada até a fronteira leste, para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Essa margeará o território de Benjamim do lado oeste. Issacar terá uma porção. Essa margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Essa margeará o território de Issacar do lado leste ao oeste. Gade terá uma porção. Essa margeará o território de Zebulon do lado leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar no sul até as águas de Meribá Cálice e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Essa é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções. Palavra do soberano Senhor. As portas da cidade. Essas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas das cidades receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, quem tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 km, e daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está aqui. João, capítulo 16. Eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. A obra do Espírito Santo. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas os que ouvir. Ele lhes anunciará os que está por vir.
Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. A tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. E porque vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que ele lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando eu falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês, quando agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram em mim, que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que viesse de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproximam-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.